E a gente volta a falar aqui sobre a morte de Mário Jorge Lobo Zagallo. Para você que está chegando agora aqui ao Jornal da Manhã, essa é a grande notícia desse sábado. Ontem, no final da noite, às 11h40, pelo horário de Brasília, morreu aos 92 anos Mário Jorge Lobo Zagallo. Ele já tinha tido muitos problemas de saúde, ao longo do ano de 2023. Estava internado, o Zagallo, desde o período do Natal, desde o dia 26 de dezembro, ele tinha voltado a ser internado e ontem, no final da noite, foi anunciada a morte do Zagallo por falência múltipla de órgãos, decorrente dos vários problemas de saúde que ele enfrentou ao longo desses últimos anos. E para a gente falar um pouco mais sobre isso, temos um convidado muito especial agora com a gente, o Fábio Piperno, nosso comentarista do jornalismo, do esporte aqui da Jovem Pan, está com a gente aqui também nessa edição de sábado do Jornal da Manhã. Muito bom falar com você, Piperno, que pena nesse contexto, Mas vamos nessa. Bom dia, bom sábado por aí, Piperno. Bom dia, Vitor Brown, Paula Nobre. Enfim, futebol não, exatamente futebol brasileiro, mas o Mundial perde um personagem dono de uma história fascinante, Mário Jorge Lobo Zagallo, para mim foi o segundo maior personagem da história do futebol brasileiro, obviamente superado apenas pelo maior de todos, o Rei Pelé. Mas Zagallo foi alguém que, aliás, teve a sua trajetória intimamente ligada de Pelé. Os dois foram campeões mundiais como jogadores em 1958 e 62. Depois, Zagallo dirige o Pelé na época a campanha do Tri lá no México, e mais tarde Zagallo ainda foi campeão mundial como coordenador técnico em 1994, naquela seleção dirigida pelo seu amigo Carlos Alberto Parreira. A trajetória de Zagallo é riquíssima, desde os juvenis do Ameriquinha do Rio de Janeiro, e aí tem aquelas histórias saborosas da vida dele. Zagallo, na época, também servia como PM no Rio de Janeiro e conseguiu, por conta disso, estar dentro do Maracanã no dia do Maracanazo, na épica derrota do Brasil para o Uruguai na Copa de 50, e lá, inclusive, prometendo que, um dia gostaria de estar aqui como jogador, técnico e tal. Desejo que ele acabou cumprindo. Depois disso, se tornou jogador do Flamengo e, mais tarde, do Botafogo, clube com o qual ele é mais identificado. Mas, Brown, Zagallo, como jogador, titular das seleções, das conquistas aí, então, de 58 e 62, já foi, em campo, um atleta visionário. Zagallo percebeu que uma equipe de futebol, naquele momento, ele precisaria de uma mudança tática que lhe permitisse, por exemplo, Brown, preencher mais o meio-campo, setor onde, na avaliação dele, o jogo praticamente se decidia. Então, Zagallo, como jogador, ele identifica uma necessidade de preenchimento melhor daqueles espaços, até para inibir a ação do time adversário e, com isso, retomar a posse de bola e aí a equipe poder criar mais. E, obviamente, o que não faltava, as que não faltavam naquelas duas seleções era gente criativa, Pelé, Garrincha e companhia. Então, ele como jogador, como um ponta esquerda, de origem, Zagallo, então, faz esse movimento para se tornar não exatamente um ponta tradicional, aberto, driblador, mas também um jogador com participação mais no jogo de recomposição no meio-campo, e foi assim, então, que o Brasil, com o Zagallo em campo, ganhou seus 2 primeiros títulos mundiais. Aí, como todos nós sabemos, Zagallo não era o técnico da seleção brasileira de 70, o técnico era João Saldanha. Saldanha é demitido depois, em meio a uma grande crise, sobretudo de relacionamento. O Brasil fez um jogo treino em Bangu, empatou com o Bangu, no sábado à tarde, em 1-1, e aquele jogo ele aconteceu 99 dias antes da conquista, do dia da final do Tri. E por que, para mim, particularmente, essa data é emblemática? Porque eu comecei, em 2019, a escrever um livro sobre a conquista do Tri, não acabou sendo publicado por conta lá da pandemia, e o título era exatamente 99 dias para o Tri. Então, esse é o último jogo do Saldanha, e 5 dias depois, o Zagallo, 4 dias depois, o Zagallo é apresentado como técnico da seleção brasileira. Então, o Zagallo herdou a seleção brasileira apenas 76 dias antes da estreia
da seleção brasileira na Copa de 70. E esse foi o período em que o Zagallo precisou para criar a sua grande obra, o time seminal, uma equipe de futebol até hoje admirada, que até hoje serve de referência para muita gente, como, por exemplo, o Guardiola, que já se assumiu um fã da seleção de 70, e um time que incorpora muitos dos conceitos moderníssimos e de vanguarda para aquela época que o futebol brasileiro, aliás, que o futebol mundial apresenta hoje. Os mais críticos, aquela turma do extremo mau humor, Paulo e Vitor, eles apontam o Zagallo como um técnico de futebol criador de uma obra só. Não foi isso. É que o Zagallo, ainda muito jovem, criou a maior obra de todas. Zagallo, no futebol, como técnico, Zagallo foi o Orson Welles da bola. Orson Welles cria o Cidadão Kane quando tinha 24 anos de idade. Ora, essa foi uma obra genial, e não há gênio em qualquer atividade que consiga reproduzir, que consiga se superar o tempo todo. Cidadão Kane até hoje é apontado como um dos maiores filmes da história. Orson Welles nunca conseguiu fazer outra obra igual. Assim como o Zagallo, genial naquele momento, vanguardista naquele momento, obviamente jamais conseguiu criar um time tão marcante como aquele. Mas dane-se. O que valeu é que Zagallo lega para a história a maior equipe de futebol de todos os tempos. Só isso. Piperno, tudo bem? Bom dia para você. Muito bom tê-lo aqui no Jornal da Manhã. A gente estava até comentando, eu e o Vitor Brown, aqui agora há pouco, sobre essas camisetas que você tem atrás aí da sua imagem. Para quem está nos ouvindo pela rádio, temos duas camisetas. São duas camisetas do Brasil, é isso? Não, na verdade, Paula, é o seguinte, essa é uma camiseta do Brasil, presente do craque Neto, é uma réplica da camisa que o Neto usou quando ele participou daquele amistoso que marcou o jogo que marcou os 50 anos, o aniversário de 50 anos do Pelé. É amarela. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá? Legal. Então, tinha um outro patrocinador, né? E... Enfim, aqui, inclusive, um número que ele usou. O Neto entrou em campo no lugar do Pelé. E a outra camisa, na verdade, foi um presente que o Cruzeiro me deu, muito especial, porque, inclusive, olha só o que o Cruzeiro fez. Olha o nome dele aí, ó. Não é nome de craque, mas de qualquer forma, uma homenagem que eu curti muito. Com certeza. Piperno, sabe o que eu queria perguntar para você? Queria que você falasse um pouco para a gente, o que mais te chamava a atenção em relação ao técnico, falando de técnico, Zagallo. Era a forma de vibrar com as conquistas? Era a forma de lidar com a derrota? A forma de falar com os jogadores? Algo que ele tinha de diferencial que hoje nós não temos no futebol brasileiro? Muita coisa, Paula. Inclusive, tudo isso aí que você falou, o Zagallo era um cara muito vibrante, de reações espontâneas, tem a história lá do aviãozinho, do vocês vão ter que me engolir e tal, né? Mas é o Zagallo também que, veja, o Zagallo é uma figura icônica do futebol, né? O mundo reconhece o Zagallo. Ó. Eu vou mostrar aqui para vocês uma revista que eu comprei na Inglaterra um ano atrás, dessas coisas que os ingleses adoram fazer, né? A lista dos maiores do mundo, uma edição especial da 442, chamada Managers, né? Com aqueles que eles consideram os 100 maiores técnicos de futebol em todos os tempos. E entre os brasileiros, o primeiro da lista é o Zagallo. Ele aparece aí como o 27º maior e tal, o que não deixa de ser uma façanha para alguém que já parou há muito tempo e alguém que jamais trabalhou no futebol europeu. Mas o Zagallo, Paula, com tudo isso, com todo esse currículo espetacular, o Zagallo era um cara que, se você está lá numa cobertura de seleção brasileira e você é da rádio lá de Tiririca da Serra, chega perto dele, o seu Zagallo, já podia falar comigo? Zagallo atendia, mas com toda a atenção, com toda a cordialidade. Isso o futebol perdeu muito, né? Hoje, claro que os tempos são outros, a gente tem que passar por um exército de assessores, entrevista coletiva, a gente sabe como é que funciona hoje e tal, mas até nisso o Zagallo era um personagem muito, mas muito diferente.
Justamente aí que eu queria chegar, Piperno, que você falasse um pouquinho sobre a personalidade tão marcante do Zagallo, né? Tem essa frase memorável, vocês vão ter que me engolir, que acabou até chegando à era dos memes, né? O Zagallo acabou chegando a esse momento atual nosso, viralizou dessa maneira e com outras tantas frases marcantes dele ao longo da carreira. Sempre foi alguém cheio de personalidade, né? E justamente com essa característica que você estava dizendo, né? E essa presença positiva dele, que faz com que a gente, inclusive, esteja falando aqui sobre ele com um sorriso no rosto, né? Com uma lembrança positiva, cativante dessa passagem que ele teve. Queria que você falasse um pouquinho sobre como era o Zagallo, para além dessa figura histórica que conseguiu conquistar 4 vezes a Copa do Mundo em diferentes posições, como técnico, como jogador, como coordenador técnico, para além dessa história brilhante que muito possivelmente nunca vai ser igualada na história do futebol. Quem era o Zagallo, Piperno? O Zagallo, veja, ele era, sobretudo, Vitor, um personagem boleiro. O Zagallo tinha isso no DNA. Vejam, o pai do Zagallo, um sujeito chamado Haroldo Zagallo, de origem nobre, era uma família da elite lá de Alagoas, foi estudar na Inglaterra, se formou fez faculdade por lá, né? Então um cara de ótima formação. Aí quando ele volta para Maceió, o que ele vai fazer? Ele tem as atividades dele, estava de jogar bola, e ele se torna um dos fundadores do hoje CRB, Clube de Regatas Brasil, em 1917, e naquele clube ele foi dirigente e foi jogador. E aí, o Zagallo, ele nasce em Alagoas, mas a família se muda para o Rio de Janeiro, então, enfim, chegou lá bem novinho, com 1 ano no Rio e tal. Então, o Zagallo praticamente nasce nesse ambiente de futebol, boleiro mesmo. Então, ele incorpora isso. Ele vai conversar, e ele ia conversar com você, era o cara extrovertido, era o cara espontâneo e, sobretudo, com o cara que ia te falar a linguagem do boleiro, a voz da arquibancada, porque o Zagallo também era frequentador, né, de arquibancada, de estádios e tal. Ele cresceu nesse ambiente. Isso permeou sempre a carreira dele, porque o Zagallo nunca se alinhou muito com os doutos senhores da bola que queriam criar 1000 teorias e tal. O Zagallo não era um teórico do futebol. O Zagallo era, sobretudo, um empírico, um observador, né? Um observador que tinha sacadas diferentes e tal, e que, veja, ele tem muitas vezes a capacidade dele subestimada pelos críticos, porque às vezes o crítico também gosta dessa coisa mais acadêmica, né? Mais teórica, mas o Zagallo era o personagem do campo. Então, vou te dar um exemplo. 1970, né, forma aquele timaço, e foi uma seleção que demorou muito para se encontrar. Né? O Saldanha caiu, depois o Zagallo assume, e o Zagallo faz 1000 experiências até chegar ao time ideal. E quando o Zagallo assume, ele de cara convoca 5 jogadores. Convocou o Félix, já era um goleiro um pouco mais veterano, na época goleiro lá do Fluminense, e o Félix se torna o titular dele na Copa de 70, por ser um goleiro já com mais de 30 anos, mais rodado do que os outros, Leão e Alves. Ele convocou. Aí vem a turma de confiança dele. Ele era técnico do Botafogo à época. Ele convoca o Leônidas, um zagueiro, que não foi para o México, ele acabou cortando depois. Convocou o Arilson Meia do Flamengo, igualmente cortado. Convocou o Roberto Miranda, jogador dele no Botafogo, foi utilizado na Copa, e o Dadá Maravilha, folclórico e tal, que muita gente atribui essa convocação ao fato de que ele queria ficar bem lá com o governo militar, porque Garrastazu Médici era fã do Dadá. Não foi bem assim a história, mas isso é o que passou aí para algumas antologias sobre a seleção de 70. Mas aí o time demorou para engrenar. E o primeiro amistoso da seleção brasileira foi aqui no Morumbi, um jogo para mais de 100 mil pagantes, 101 mil pagantes. E aí veio uma campanha liderada pela Jovem Pan, pelo doutor Paulo Machado de Carvalho. Porque naquele momento de preparação da seleção, muita gente colocou em dúvida a capacidade do Pelé. Vejam só como também, olha o tamanho das heresias que se praticavam à época, né? Enfim, acusando o Pelé de não enxergar bem, aquela de já estar mais velho, um velho de 29 anos, diga-se de passagem e tal, e é óbvio que o Zagallo não levou isso muito a sério. E aí, a Jovem Pan, a pedido do doutor Paulo Machado de Carvalho, a Jovem Pan lança uma campanha, o Vitor Brown, da época, lia em editoriais lá,
algo como: não podemos abrir mão do nosso gênio Pelé, o nosso menino de ouro, ele é a nossa chance de conquista. Esse texto é belíssimo, eu tenho, então depois até vou mandar para vocês. E aí, a seleção brasileira joga no Maracanã contra o Chile e ganha por 5-0. Na arquibancada das tribunas estava um médico chamado Roberto Abdala. Esse médico foi quem fez a cirurgia, quem acompanhou a cirurgia no olho do Tostão, algo que aconteceu aí alguns meses antes lá em Houston. E aí, essa é uma outra sacada importante do Zagallo, uma outra aposta fundamental: bancar o Tostão, que é um jogador que vinha em recuperação, obviamente com algum receio ainda, por conta de tudo que aconteceu no seu olho e tal, e o Zagallo banca os dois. Pelé, Tostão, mais tarde acha um espaço para o Rivelino, encaixa o Gerson numa outra função e conseguiu com isso unir todos os foras de série, coisa que ninguém vinha conseguindo operar na seleção brasileira. E o que o Tostão também conta, Erasmo falou isso em uma série de depoimentos, falou: olha, com o Zagallo eu me torno um atacante facilitador. O Zagallo entendeu que o time já tinha muito fazedor de gol, mas precisava de alguém diferente exatamente para criar alternativas para essa turma. Eu fui o escolhido, conversamos muito. Palavras do Tostão, outra figura hoje cultuada. O Tostão me disse que tem aqui no texto, o Tostão fala com todas as letras. O Zagallo, naquele momento, foi alguém de vanguarda. O Zagallo entendeu as mudanças do futebol, criou novos papéis para nós e fez aquele time fenomenal. Então, Zagallo também era isso. Piperno, Cláudio Dantas também está com a gente hoje aqui na bancada. E o Dantas vai falar um pouquinho sobre a repercussão até no meio político aí em Brasília, não é isso, Dantas? Exatamente. Bom, é natural, né, que figuras como o Zagallo sejam, de alguma maneira, aproveitadas aí pela política e tem de repercutir na política, porque é uma figura nacional. A gente está esperando aí o presidente Lula se manifestar, muito provavelmente já me informaram aqui na presidência que será decretado luto oficial, ainda não há uma manifestação oficial, vamos aguardar. O presidente da Câmara se manifestou, Arthur Lira, aproveitou, viu, Piperno? Você mencionou aí que de fato o Zagallo nasceu em Alagoas, mas se mudou já é bem novinho, né? 1 ano de idade. Mas o Arthur Lira está lembrando aqui, o alagoano, né? O homem que Alagoas deu aí ao futebol brasileiro. Então ele está fez aqui uma série de tweets, aqui um fio grande, falando aqui justamente desse alagoano que brilhou como poucos e nos deu alegrias imensuráveis. Ele termina, inclusive, falando justamente: Alagoas se orgulha de ter dado ao país um ser humano diferenciado. É um pouco de política, né, Piperno? E olha, eu queria te ouvir, você é realmente aí uma biblioteca, né, do futebol. Nós tivemos o Zagallo, vamos dizer assim, mostrando aí o seu trabalho e atuando de forma importante, vencendo Copas do Mundo, desde a ditadura até a democracia. Como é que foi essa relação com o poder, né, com o poder político? A gente sabe que vários políticos, o próprio Lula, lá em 2006, usou aí aquela frase célebre do Zagallo, né, vocês vão ter que me engolir, e já tivemos manifestação aqui do Jair Bolsonaro se lembrando também, usando essa frase. Como é que foi essa relação com o poder? A gente sabe que a política gosta muito de usar o futebol para tentar desviar o foco da população dos problemas que são frequentes. O Dantas, o Zagallo, eu acho até que ele é muito injustiçado em relação a isso, porque o Zagallo é alguém que jamais tomou posicionamentos claros, explícitos, embora tenha se relacionado bem com todo mundo. O que, eu acho que é muito compreensível considerando a função que ele exerceu. O Zagallo era um personagem da bola, do futebol, ele não era alguém identificado com nenhuma corrente política. Mas aí, Dantas, eu acho que o Zagallo, ele é envolvido, até de forma involuntária nisso, por conta de alinhamentos que dirigentes esportivos tomaram. Por exemplo, em 1970, e aí essa é certamente a fase mais marcante e a que provocou mais suspeitas aí em algum suposto alinhamento do Zagallo, a gente sabe que o antecessor dele era o João Saldanha,
esse sim, alguém de confrontar o sistema, assumidamente enfim, comunista, integrante do PCB e tal. E o Saldanha cai, e ele cai também por interferência do meio político, da ditadura de plantão da época. Né? Agora, o que o Zagallo tem a ver com isso? Nada. O Zagallo, inclusive, nem era a primeira opção para dirigir a seleção de 70. Era o Dino Sani, que trabalhava aqui em São Paulo. E aí o Dino não concordou com algumas coisas e o João Avelange, então, faz o convite ao Zagallo, que era, de fato, o nome da preferência do Avelange. Mas aí, Dantas, quando há essa troca, a primeira coisa que o Avelange faz é pegar um avião, ir para Brasília, compor com o governo federal. Por quê? Porque naquele tempo havia, sim, um manifesto desejo da ditadura de interferir na seleção brasileira. Tanto que, na comissão técnica, o Brasil tinha brigadeiro, coronel, capitão, eram 8 militares naquela seleção que embarcou para o México. E aí, e por sinal, os militares deram todo o respaldo possível para aquela seleção, até porque era fundamental que o Brasil tivesse um grande desempenho no México, até para que isso servisse como forma de propaganda aqui. Havia telefonemas do general Médici para integrantes, não só da comissão técnica, mas da cúpula da então CBD, e mesmo para alguns jogadores, após cada vitória do Brasil em 70. E olha que as comunicações naquela época eram bastante complicadas, mas o Médici ligava lá, conversava com os jogadores, conversava com o Avelange. Isso está muito detalhado em jornais, eu levantei todo esse material, e assim, alguns diálogos são maravilhosos. O Avelange, quando há a transição do Saldanha para o Zagallo, que eu te falei que ele pega um avião e vai lá para Brasília, as reuniões dele foram com gente, por exemplo, como o Jarbas Passarim, né? Então, ministro da Educação, pasta a qual o esporte era vinculado. Ele visita o então presidente do SNI, João Batista Figueiredo. Então, o Avelange, sim, era a figura que era até, talvez como forma de dar esse respaldo aí à comissão técnica, aos jogadores, era a figura que tinha, assim, muito alinhamento com o poder militar, estava durante o tempo todo em contato com essa gente. Inclusive, óbvio que os órgãos de fiscalização naquele tempo, enfim, inexistiam. Quando a seleção volta da Copa de 70, antes de ir para o Rio de Janeiro, em São Paulo, então a seleção passa por Brasília, é recebida pelo Figueiredo, pelo general Médici. E, Dantas, entre os prêmios que cada jogador ganhou, estava um poupudo cheque da Caixa Econômica Federal. E eu conversei com o jogador e falei, olha, eu nem sabia o valor. Eu passei lá e tal, eles colocaram já o cheque no meu bolso. Eu só fui olhar depois que saí lá da solenidade e, olha, eu quase caí de costas, que dá para comprar mais do que um apartamento. Se é da casa, nem precisamos explicar isso, né, Paulinha? É isso aí. A gente não precisa nem dessa cerimônia toda, mas nosso tempo está esgotado. Queria te agradecer muito, viu, Piperno, pela presença aqui, pela participação. Muito enriquecedora a conversa com você. A gente queria ouvir mais um pouquinho também dessa trajetória tão marcante, brilhante do Zagallo. Obrigado, viu, por atender ao nosso chamado. Bom sábado por aí, a gente vai seguir acompanhando todas as homenagens que vão marcar certamente esse dia de hoje. Um abração, Piperno. Até a próxima. Um abração, Brown. Beijão, Paulo. Tchau, Cláudio Dantas. Até, Piperno.